120 mortos. 120. Em uma única operação policial. Pare e pense nesse número por um segundo, porque ele é maior que o número de mortos em muitos atentados terroristas que entraram para a história mundial. E aconteceu aqui, no Brasil, na semana passada, no Rio de Janeiro, e a maior parte do mundo mal ficou sabendo. Eu sou Marcelo Rocha, e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que mexe com qualquer brasileiro que olha para a janela do ônibus de manhã indo trabalhar. Qualquer mãe que manda o filho para a escola. Qualquer trabalhador que mora num lugar que o governo prefere chamar de área de risco do que de bairro. Porque o que aconteceu na semana passada no Complexo da Penha não foi uma operação policial. Foi outra coisa. E essa outra coisa precisa de nome. Vamos aos fatos primeiro. E depois eu quero conversar com vocês sobre o que está por trás disso. De onde isso vem? E por que, na minha opinião, a gente está vivendo um dos momentos mais perigosos da democracia brasileira desde a redemocratização. Na quarta-feira passada, por volta das 4 da manhã, os moradores da região da Penha começaram a ouvir estalos. Muitos pensaram que era fogo de artifício. Aquela coisa de Brasil, sabe? Alguém comemorando alguma coisa de madrugada. Mas os estalos não pararam. E quando o sol nasceu, o Rio de Janeiro estava no meio da operação policial mais letal da história do país. O alvo oficial era o Comando Vermelho, a segunda maior facção criminosa do Brasil. O governador Cláudio Castro chamou a operação de sucesso completo. Sucesso completo. Guardem essa expressão, porque a gente vai voltar nela. Os repórteres locais que entraram na favela depois do confronto descreveram cenas que parecem saídas de uma zona de guerra. O jornalista Matias Gima, que cobriu tudo de perto, contou que ele e o colega Leonardo entraram na comunidade ajudando famílias a procurar os corpos dos parentes desaparecidos, porque ninguém tinha informação nenhuma. As pessoas não sabiam se os filhos, os maridos, os irmãos tinham sido presos, mortos ou simplesmente sumido. E aí veio a parte mais perturbadora de toda essa história. Horas depois da operação oficial terminar, moradores e jornalistas começaram a encontrar corpos na mata em volta da favela. Corpos que não estavam nos números oficiais. Corpos que tinham sido escondidos no meio de uma vegetação densa, difícil de acessar, e que precisaram de muita gente trabalhando junto para serem trazidos de volta. Os moradores colocaram esses corpos lado a lado, sem roupa, no chão, na parte mais baixa da favela, para que as famílias pudessem reconhecê-los pelas marcas. Imagine essa cena. Imagine ter que reconhecer seu filho assim. E imagine que isso aconteceu não em algum lugar distante e abstrato, mas a poucos quilômetros de onde turistas estavam tomando caipirinha em Copacabana. A jornalista Cecília Olívia, cofundadora do Intercept Brasil e do Instituto Fogo Cruzado, que é o maior banco de dados aberto sobre violência armada na América Latina, fez algumas observações que eu acho importantíssimas e que pouca gente está discutindo direito. A primeira é que o objetivo declarado da operação não foi cumprido. O governo disse que a operação tinha sido planejada por um ano inteiro, com acesso à inteligência, e que o alvo principal era o traficante conhecido como Doca, além de outras 100 pessoas que estavam sendo procuradas. O resultado? Doca não foi preso. A maior parte das 100 pessoas também não. Mataram gente que nem estava na investigação. E mesmo assim, o governador chamou de sucesso completo. Aí eu pergunto, e quero que vocês pensem nisso comigo, sucesso pelos critérios de quem? Se o alvo era pegar o traficante e ele continua livre, em que sentido isso foi sucesso? A resposta, infelizmente, é uma só. Foi sucesso político. Não foi sucesso de segurança pública, não foi sucesso de combate ao crime organizado, foi sucesso de marketing eleitoral. E aqui a gente entra na primeira camada importante dessa história. O ano que vem é ano de eleição no Brasil. A gente vai eleger presidente, mas também vai eleger governadores. E o Cláudio Castro, governador do Rio, está politicamente fragilizado. Precisa de um feito, precisa de uma marca, precisa de uma imagem que cole nele a fama de durão, de homem de pulso forte, de cara que enfrenta o crime. E não tem nada que cola mais rápido na cabeça do eleitor brasileiro do que a imagem de uma operação policial espetacular. Mesmo que essa operação não resolva absolutamente nada do problema de fundo. Aliás, justamente por não resolver nada do problema de fundo,
é que ela vai poder ser repetida na próxima eleição, e na seguinte, e na seguinte. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que a Cecília mencionou e que para mim é a chave para entender tudo isso. Existe um conceito no Rio de Janeiro chamado operação de vingança. Quando um policial é morto durante uma operação, a polícia entra de novo depois, com a missão informal de matar mais civis para vingar o colega. Isso não está escrito em nenhum manual oficial, claro, mas todo mundo que mora em favela sabe que funciona assim. E a operação da semana passada teve 4 policiais mortos. 4. E aí a operação se transforma em outra coisa. Deixa de ser uma ação de inteligência para virar uma demonstração de força com viés punitivo. E quem paga essa conta nunca é o chefe do tráfico, que está protegido em algum bunker. Quem paga é o garoto que foi para a feira buscar tomate para a mãe e estava no lugar errado, na hora errada. E aqui eu preciso parar e falar uma coisa que, se você mora em condomínio fechado e nunca pisou em uma comunidade, talvez seja difícil de entender. Quando uma operação dessas acontece, a vida não para só na favela, para a cidade inteira. Durante a operação da semana passada, o Rio de Janeiro literalmente fechou. Ônibus deixaram de circular, metrô parou. Até o aeroporto internacional foi fechado. Pessoas que precisavam ir trabalhar, ir para a escola, ir para o hospital, ficaram presas em casa, ou pior, presas no caminho, sem ter como voltar e sem ter como continuar. Os depoimentos que apareceram na imprensa nos dias seguintes mostraram trabalhadores andando quilômetros a pé, porque não tinha transporte público nenhum. E essas pessoas diziam, com uma exaustão que partia o coração, eu só queria ir trabalhar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só queria viver minha vida. Pensem nisso. Existem milhões de brasileiros, milhões mesmo, cuja rotina depende de uma cidade que pode parar a qualquer momento porque a polícia decidiu fazer uma operação. Que precisam acordar de madrugada para ir trabalhar e nunca sabem se vão conseguir voltar. Que mandam os filhos para a escola torcendo para que não tenha tiroteio naquele dia. Esse é o custo invisível dessas operações, e é um custo que ninguém computa nas estatísticas de sucesso. Quando o governador fala em sucesso completo, ele não está contando o pequeno comerciante que perdeu o dia de venda. Não está contando a empregada doméstica que ficou sem salário porque não conseguiu chegar no trabalho. Não está contando a criança que perdeu mais um dia de aula em uma rede pública que já é precária. Não está contando o idoso que precisava da consulta no posto de saúde e teve que reagendar para daqui a 3 meses. Existe uma frase que apareceu nas reportagens que me marcou demais. Uma moradora da comunidade falou: eu sei que morreram pessoas que nunca pegaram em fuzil, mas estão sendo contadas como se fossem criminosos. E quem vai saber? Quem vai se importar em separar criminoso de não criminoso? Essa frase, na boca de uma mãe de família, resume mais sobre a tragédia brasileira do que qualquer livro de sociologia. Porque a verdade é que existe um pacto silencioso na sociedade brasileira que diz o seguinte: se você é jovem, negro, pobre e mora em favela, você está sujeito a ser tratado como suspeito por padrão. Sua presunção de inocência, aquela que está na Constituição, na prática não vale nada. E se você morrer durante uma operação, a primeira coisa que o sistema vai fazer é presumir que você merecia. Aí depois, se sua família tiver dinheiro, advogado, contato com a imprensa, talvez, sua história seja reexaminada. Mas a maioria das famílias de favela não tem nada disso. Então o filho morre, vira número. E o número vira manchete de sucesso. Um pastor evangélico, deputado federal, bolsonarista de carteirinha, fez um vídeo emocionado denunciando a operação. Ele disse que conhecia pessoalmente 4 rapazes que morreram e que nunca tinham pegado em arma. E eu acho isso sintomático. Quando até um pastor da direita radical, alguém que historicamente apoia operações duras contra o tráfico, vem a público dizer que tem mães chorando na igreja dele porque os filhos foram mortos sem serem bandidos, alguma coisa muito séria está acontecendo. Não é mais aquela narrativa simples de polícia contra bandido. É algo mais complicado, mais sujo, mais difícil de engolir. Agora vamos para a pergunta que eu acho que ninguém está fazendo direito. Por que isso acontece no Brasil? De onde vem esse modelo de segurança pública que mata mais do que prende,
que entra em comunidades como o exército estrangeiro, que considera aceitável que civis morram desde que o número de bandidos mortos seja maior. Eu acho que tem 3 camadas para entender isso, e elas se sobrepõem. A primeira camada é histórica. O Brasil é um país que nasceu da escravidão e nunca completou de verdade o processo de incorporar a população negra como cidadã plena. A polícia brasileira, especialmente a polícia militar, foi criada originalmente para controlar populações pobres e principalmente negras, para capturar escravos fugidos, para reprimir revoltas populares, para garantir que a ordem da elite não fosse perturbada. Essa lógica nunca foi desmontada de verdade. Quando a redemocratização chegou, em 1985, várias instituições foram reformadas, mas a polícia militar manteve a estrutura, a hierarquia e a mentalidade de uma força que enxerga o pobre não como cidadão a ser protegido, mas como ameaça a ser contida. E quando você combina isso com o fato de que as favelas no Brasil são majoritariamente habitadas por pessoas negras e pardas, você tem uma equação explosiva. A operação da semana passada não é uma anomalia. É a continuação lógica de 400 anos de uma certa forma de tratar uma certa parte da população. A segunda camada é a guerra às drogas. Esse modelo importado dos Estados Unidos, que o Brasil abraçou nos anos 80 e nunca mais soltou, parte do princípio de que existe uma guerra a ser vencida. E em guerra, morrem soldados dos dois lados, morrem civis, morrem inocentes. Em guerra, o objetivo é eliminar o inimigo, não reduzir o problema. Aí o que acontece? O inimigo, no caso o tráfico, fica cada vez mais forte, mais sofisticado, mais armado. A Cecília mencionou uma coisa impressionante na entrevista, que o Comando Vermelho usou drones jogando granadas contra a polícia. Drones. Granadas. E a pessoa que construiu esse drone para o tráfico era um militar. Quem é o tráfico, então? Onde termina o crime e onde começa o Estado? A favela não produz fuzil, não produz drone, não produz nem a droga que chega ali. Tudo isso vem de fora. E para entrar na favela precisa passar por algum lugar. Precisa ser comprado de alguém. Precisa ser autorizado por alguém. A guerra às drogas, do jeito que é feita no Brasil, não combate o tráfico, alimenta o tráfico, porque cria um mercado negro tão lucrativo que vale a pena corromper qualquer um, comprar qualquer arma, contratar qualquer profissional. A terceira camada é a política. E aqui a coisa fica feia mesmo. A segurança pública no Brasil virou commodity eleitoral. Político descobriu que falar grosso contra bandido dá voto, que aparecer ao lado de policial fardado dá voto, que defender execução sumária, mesmo que com palavras suavizadas, dá voto. E o eleitor, cansado de medo, cansado de assalto, cansado de ouvir notícia de violência todos os dias, compra essa narrativa. Aí cria-se um ciclo perverso. Político promete dureza. Político faz operação espetacular. Operação não resolve o problema de fundo, mas gera manchete. Manchete vira voto. Voto vira mais 4 anos do mesmo modelo. E o problema só piora. Porque cada operação dessas fortalece o tráfico de 2 maneiras. Primeiro, cria mais ódio na comunidade contra o Estado, o que faz com que mais jovens vejam o tráfico como única alternativa de identidade e proteção. Segundo, mata os escalões mais baixos do crime e abre vagas para outros assumirem, em uma renovação permanente da mão de obra criminal. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Como sair disso? Tem como? Eu acho que tem, e não sou eu que estou inventando. É experiência concreta de outros lugares e até do próprio Brasil. A Cecília mencionou uma coisa muito importante na entrevista. Em São Paulo, recentemente, foi feita uma operação gigantesca contra o PCC, que é a maior facção do Brasil, atacando o coração financeiro da organização. E essa operação prendeu um monte de gente, inclusive os engenheiros financeiros do esquema, sem disparar um único tiro, sem um único morto, sem uma única manchete sangrenta. Por quê? Porque o alvo era o dinheiro, não os corpos. Quando você ataca o dinheiro, você desmonta a estrutura. Quando você ataca os corpos, você só substitui as peças. Pensem comigo. O tráfico funciona como qualquer empresa. Tem operários, que são os jovens da favela com fuzil na mão. Tem gerentes médios,
que são os chefes locais. Tem alta cúpula, que são os tais doca da vida. E tem o setor financeiro, que é onde o dinheiro circula, é lavado, é multiplicado e retorna para comprar mais armas, mais drogas, mais influência. Quando a polícia entra na favela atirando, ela está matando os operários. É como se você tentasse derrubar uma multinacional matando os entregadores. Não vai funcionar nunca. A multinacional contrata novos entregadores no dia seguinte. Mas se você ataca o setor financeiro, se você prende os contadores, se você bloqueia as contas, se você desmonta as empresas de fachada, aí sim a estrutura começa a desabar. Esse trabalho exige inteligência, exige Polícia Federal, exige Receita Federal, exige cooperação internacional. Não exige fuzil, não exige helicóptero, não exige caveirão. E não dá manchete bonita. É por isso que os governadores não fazem. A segunda coisa, e essa também é fundamental, é tratar a favela como cidade. Parece óbvio, mas não é. A favela no Brasil foi historicamente tratada como território estrangeiro dentro do próprio país. Não tem saneamento básico decente, não tem escola pública decente, não tem posto de saúde decente, não tem transporte decente, não tem segurança pública decente. Aí o Estado se ausenta de tudo, durante décadas, e quando o vácuo é preenchido pelo tráfico, o Estado volta atirando. É a maior contradição imaginável. Se o Estado tivesse estado presente nos últimos 50 anos com escola, com saúde, com emprego, com cultura, com esporte, o tráfico não teria ganhado o espaço que ganhou. As pessoas que entram para o tráfico não entram porque são más. Entram porque é a única estrutura que oferece dinheiro, identidade, pertencimento e proteção em um lugar onde o Estado nunca entregou nada disso. A terceira coisa, e essa é a mais difícil de falar porque mexe com interesses muito poderosos, é encarar a corrupção dentro das forças de segurança e do sistema político. Como eu disse antes, fuzil não é fabricado em favela. Drone não é fabricado em favela. Cocaína não é fabricada em favela. Tudo isso entra de algum jeito. Por algum porto, por alguma fronteira, por algum aeroporto. Sob os olhos de algum funcionário público que recebeu propina, algum policial que fechou os olhos, algum político que virou as costas. Enquanto a gente fingir que o tráfico é um problema da favela e não um problema que envolve toda a estrutura do Estado brasileiro, a gente vai continuar enxugando gelo. O tráfico só conseguiu chegar ao tamanho que tem hoje porque tem cumplicidade institucional em vários níveis. E enfrentar isso significa investigar policial, investigar político, investigar empresário, investigar banqueiro. Significa mexer em vesperos que ninguém quer mexer. Eu queria voltar, antes de terminar, para o impacto disso tudo na vida do brasileiro comum, porque esse é o ponto que nunca é suficientemente discutido. A violência no Brasil não é uma questão de polícia contra bandido em algum lugar distante. É uma força que organiza a vida de todo mundo, mesmo de quem nunca viu uma operação de perto. É a mãe que escolhe o caminho mais longo para a escola para evitar a área de tiroteio. É o motoboy que paga propina para passar tranquilo em certas regiões. É o comerciante que paga taxa de proteção para a milícia. É o trabalhador que perde 3 horas no trânsito porque alguma rua foi fechada por causa de uma operação. É o turista que cancela a viagem para o Rio porque viu na televisão internacional uma chacina com 120 mortos. É a economia da cidade inteira sendo prejudicada porque o capital prefere ir para lugares mais previsíveis. É o jovem talentoso que decide ir embora do país porque cansou de viver com medo. Tudo isso é o custo dessa política de segurança fracassada. E esse custo está sendo pago pela classe trabalhadora todos os dias, em moeda invisível. Existe um detalhe nessa história toda da Operação da Penha que eu não posso deixar de mencionar. As famílias das vítimas, quando tentaram organizar protestos no fim de semana, foram impedidas pela polícia. Ou seja, não bastou matar, é preciso também silenciar o luto. Imagine ter que enterrar seu filho e ainda ter que lutar pelo direito de chorar publicamente. Imagine o nível de desumanização de um sistema que faz isso. E mesmo assim, mesmo nesse cenário de horror, parte da população brasileira aplaudiu a operação. Pesquisas mostraram apoio significativo. E aqui a gente esbarra na parte mais triste de toda essa história.
que é o quanto o Brasil internalizou a lógica da violência como solução. Tem gente, inclusive gente que mora em favela, que olha para o vizinho morto e pensa: ainda bem que não foi comigo, ele provavelmente merecia. Esse desespero, essa exaustão, esse cansaço com uma situação que parece sem saída, fez com que muita gente preferisse a fantasia da limpeza violenta à realidade incômoda da política pública complexa. Mas essa fantasia tem um custo. Ela cobra em vidas, ela cobra em medo, ela cobra na corrosão lenta da democracia. Porque quando uma sociedade aceita que 120 mortes em uma manhã é sucesso, ela está dando um passo enorme em direção a um lugar muito sombrio. É um passo que países deram antes do Brasil, em outras épocas, e os resultados nunca foram bons. A gente está flertando com algo perigoso, e flertando com cada vez menos pudor. O governador chamar de sucesso completo o que aconteceu na Penha não é só desinformação, é reprogramação cultural. É ensinar a sociedade a chamar o horror pelo nome do progresso. E quando o horror vira progresso na cabeça das pessoas, qualquer coisa fica possível depois. Eu vou terminar com uma reflexão pessoal. Quando eu olho para essa operação, eu não consigo deixar de pensar nas mães. As mães dos 4 policiais mortos, que fizeram um trabalho difícil e arriscado e perderam a vida. As mães dos jovens da comunidade, criminosos ou não, que esperaram a noite toda sem saber se os filhos iam voltar. As mães que tiveram que reconhecer os corpos pelo cabelo, pela tatuagem, pela cicatriz da infância. Todas essas mães, do lado da farda e do lado da comunidade, são vítimas do mesmo sistema fracassado. Um sistema que prefere produzir corpos a produzir soluções, que prefere o espetáculo à inteligência, que prefere a manchete ao trabalho de formiga. Enquanto a gente não conseguir parar de aplaudir esse sistema, ele vai continuar entregando o que sempre entregou: mais corpos, mais luto, mais medo, mais desigualdade. E o Brasil, esse país lindo e contraditório que a gente ama tanto, vai continuar adiando o encontro com a sua própria humanidade. Eu sou Marcelo Rocha. Pensem comigo, conversem com seus amigos, questionem as manchetes, não engulam o que te servem. E lembrem sempre que cada número nessa estatística tinha um nome, uma mãe, uma história, e merecia no mínimo ser contado direito. Até a próxima.